Posso começar a falar? Eu me chamo Benedita, tenho 40 anos. Quando eu tinha uns 9 anos, eu gostava muito de brincar de esconde-esconde, de pega-pega, mas o que eu gostava mesmo era de brincar de boneca. Eu tinha uma boneca velhinha de pano, mas eu amava brincar com ela. A minha mãe, ela trabalhava muito, ela era babá. Depois que ela separou do meu pai, ela que sustenta a casa sozinha. Meu pai, desde que o meu irmão mais novo nasceu, eu nunca mais ouvi falar dele. Ele bebia muito e usava muita droga. Um dia, eles tiveram uma briga muito feia. Ele deu uma facada na minha mãe e saiu muito sangue. Meus irmãos mais novos ficaram muito assustados, choraram muito e minha mãe resolveu sair de casa. Foi morar de favor na casa de uma tia. Desde então, ela trabalha sozinha para sustentar eu e os meus 4 irmãos mais novos. Quando a minha mãe saía para trabalhar, eu que cuidava dos meus irmãos, levava para a escola. A sorte é que eles estudavam no mesmo horário que eu e na mesma escola, então eu conseguia também estudar. Era maravilhoso, eu amava. Eu gostava muito de aprender a ler, parecia que um mundo novo se abria. Eu realmente era apaixonada. Os professores percebiam o quanto eu era encantada pelos estudos. Era muito bom. Um dia, a minha mãe ela chegou com um namorado novo. Eu não gostei muito dele assim de cara, mas ele conseguiu agradar a todos. Ele trazia doces, pirulitos, então eu ficava feliz. E os meus irmãos nem se falam, eles amavam doce. Aos poucos ele foi se chegando. E quando menos esperávamos, ele já estava morando lá dentro de casa. Um dia minha mãe teve que passar alguns dias fora, porque o patrão dela disse que os filhos dele iriam fazer um passeio e precisava ter a babá por perto. Então ela foi e nos deixou com o companheiro dela. Até aí tudo bem. Todos nós estávamos felizes, porque minha mãe prometeu que ia trazer presente para todo mundo. Para mim, eu pedi uma boneca de pano grande, e a minha boneca estava velhinha e eu queria muito uma boneca e ela disse que ia trazer. Então eu fiquei muito feliz naquela noite. Eu preparei o jantar, coloquei os meus irmãos para dormir e fui lavar a louça. Quando eu estava terminando de lavar a louça, o namorado da minha mãe começou a se aproximar de mim. Era uma noite muito calorenta e eu estava de short. E ele começou a esfregar a mão dele na minha perna. Eu achei estranho aquilo, porque ninguém nunca tinha feito aquilo comigo. E ele começou a subir a mão. Subiu e começou a esfregar a mão dele, grossa, nos meus seios, que nem tinham nascido. Eu me afastei. E ele se aproximava cada vez mais. E quando eu fui gritar para ver se alguém vinha ver o que estava acontecendo, ele tampou com toda a força a minha boca. Eu já não conseguia mais falar. Ele abaixou meu short, abaixou minha calcinha e começou a tirar a roupa dele. E quando eu vi, eu já estava no chão e ele estava abusando de mim com muita força. Doeu muito, estava doendo muito, muito. Quando eu acordei, eu só vi a poça de sangue ao redor. E eu, no desespero, fui logo correndo para limpar, para que os meus irmãos não se assustassem. Mas eu já não era mais a mesma. Eu nunca mais fui a mesma. Eu estava me sentindo suja. Nada mais fazia sentido, eu não queria mais nada. A minha mãe, ela voltou mais cedo do que a gente esperava. Com 2 dias ela já estava de volta, ela trouxe os presentes. Todos estavam eufóricos e ela me entregou a minha boneca. Eu não queria uma boneca, eu não queria nada.
Eu não queria nada. Não sei se minha mãe percebeu que eu não estava mais como eu era antes. Eu comecei a ficar acuada, eu não queria mais brincar. Eu não queria mais nada. A minha mãe, ela era muito apaixonada pelo companheiro dela. Acho que por isso ela não percebeu nada. Quando eu voltei para a escola, eu já não queria mais estudar, eu não queria mais nada. Minhas notas caíram muito, muito, muito. Na reunião de pais, minha professora falou para minha mãe que minhas notas estavam horríveis. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me bateu muito. Disse que eu precisava estudar, que ela não ia criar filha burra, para ela não virar prostituta, para ela não virar vagabunda. E que eu só tinha que estudar e nem isso eu fazia. Eu chorei muito, muito. Os abusos continuaram. Toda vez que minha mãe saía de casa, ele abusava de mim. Toda vez que ela saía de casa, era uma tortura. Um dia minha mãe pegou ele abusando de mim. E ela não fez nada. Ela não fez nada. Eu fugi de casa. Apesar de eu amar muito os meus irmãos, eu tinha que sair dali. Eu fui pra rua. Mas eu não ia conseguir me sustentar na rua. Um dia um homem chegou perto de mim e perguntou quanto eu cobrava. Aí eu perguntei quanto eu cobrava pra quê? E ele disse, não seja boba, menina. Quanto você cobra pra fazer sexo? E eu falei, um valor bem alto. Eu estava com fome. Eu queria, no mínimo, me alimentar. E ele aceitou. E dali em diante, eu comecei a vender o meu corpo em troca de dinheiro. Essa história representa a realidade de muitos meninos e meninas que têm os seus direitos sexuais violados. Um personagem poderia ter mudado todo esse ciclo. O professor, percebendo que sua aluna, que era encantada pelos estudos, teve uma queda brutal no seu desempenho, poderia ter denunciado e investigado o que poderia estar acontecendo com ela, mas ao contrário, ele preferiu se silenciar. Então, fica a nossa dica: não se omita, denuncie, porque o seu silêncio também machuca.